Hoje eu estou aqui para moderar este webinar intitulado Validação e Incerteza de Análises Qualitativas, Princípios e Bons e Maus Exemplos, a ser ministrado pelo Dr. Ricardo Bittencourt da Silva. Eu vou tentar falar pausadamente, pois temos participantes aí de diferentes países, né, para evitarmos aí problema no entendimento por conta do sotaque. Eu quero antecipadamente agradecer a presença de todos neste terceiro webinar do Formec. Eu passo agora a algumas informações importantes sobre esse webinar, que gostaríamos que todos se atentassem para esses detalhes, né? Eu quero apresentar o Dr. Felipe Lourenço, que é professor da Faculdade de Farmácia da Universidade de São Paulo, USP, Brasil. Ele será o nosso suporte técnico, ele é o webmaster, então todos podem chamá-lo aí no chat se houver qualquer problema técnico ou dúvida. Eu gostaria de combinar com todos aí algumas regras, né, do nosso webinar, vamos chamar de etiqueta online, para facilitar a comunicação e ter uma melhor organização e fluidez, tudo bem? Então a gente pede a gentileza de que os microfones permaneçam mutados, né, desligados, e as câmeras também, isso durante o webinar, que facilita a transmissão. O Felipe ficará responsável por monitorar esses microfones e mutá-los, se for o caso. Então não assuste se seu microfone for multado, é para o bom andamento, tá certo? E poderão ficar ligados apenas o meu, o do Felipe e do Ricardo. Nós pedimos que as interações com o palestrante, as dúvidas e eventuais problemas técnicos sejam feitos exclusivamente pelo chat. Eu e o Felipe vamos estar atentos aí e atender o máximo possível. Falando um pouquinho da programação que a gente tem para hoje, a programação do nosso webinar é composta de uma apresentação rápida do Formec, eu vou falar rapidamente sobre isso. É seguido da palestra do Dr. Ricardo Silva, que é em torno de 30 minutos. E o final é uma rodada de discussão para esclarecimento de dúvidas de até 30 minutos. Então pode haver aí o evento pode durar alguns minutos a mais além do planejado por conta dessa apresentação e desses ajustes iniciais, tudo bem? Nós solicitamos que as perguntas sejam feitas exclusivamente pelo chat, né? Que iremos selecioná-las e depois transmiti-las ao professor Ricardo durante a discussão. Eu só quero lembrar que o número de perguntas são limitadas ao tempo do webinar, então, de antemão, deixamos nossas desculpas aí caso alguma não possa ser respondida, mas tentaremos conduzir da melhor forma. Eu peço, nesse momento, que testem, quem ainda não fez, teste o chat, ver se está habilitado para digitação. Caso não esteja, eu sugiro que saiam e entrem novamente na sala. O professor Felipe mandou um e-mail com um convite, então pode acessar por aquele link. Normalmente funciona. Caso o problema com o chat permaneça, nós temos um e-mail que disponibilizamos, é um e-mail temporário. O e-mail é formec.webinar@gmail.com. Então, formec.webinar, tudo junto, @gmail.com. A gente vai colocar aí no chat. Nesse e-mail vocês podem enviar perguntas em tempo real para que possamos passar aí ao professor Ricardo. Então, encerrando essa parte inicial das informações iniciais, eu gostaria de apresentar rapidamente o Formec, para quem ainda não conhece. Como comentado, este webinar está sendo promovido por membros do Formec, né, que é o Fórum Internacional de Metrologia e Examinologia em Química. O Formec tem como objetivo promover a cooperação entre países lusófonos para a promoção da qualidade das análises quantitativas e qualitativas em química. O Formec é um fórum sem fins lucrativos, envolve a comunidade lusófona com o objetivo de difundir a cultura metrológica em língua portuguesa. Acho que tem alguém com o microfone aberto, não sei se... Exato, obrigado.
Então, para não estender muito minha fala, a gente coloca o link também do site do Formec no chat, para que vocês possam ter mais informações, e já deixamos nosso convite aí para quem ainda não é membro para se filiar e fazer parte dessa equipe. Comentando rapidamente, quando acessarem o site do Formec, é só selecionar a opção Contatos e preencher o formulário dizendo que gostaria de ser membro. E, na sequência, assim que possível, entraremos em contato para formalizar essa filiação. Então, finalizando essa parte de apresentação do Form em si, eu passo agora a apresentar brevemente o currículo do professor Ricardo Silva, que irá ministrar esse webinar. O Dr. Ricardo Silva é investigador ou pesquisador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa desde 2009, isso após 15 anos de experiência em laboratórios acreditados públicos e privados. É avaliador técnico do Instituto Português de Acreditação desde 2002 e atualmente é co-coordenador do Formec, secretário executivo do CITAC, representante português da Euraquem, é chair do grupo de trabalho Euraquem CITAC, denominado Análises Qualitativas, e membro de outros grupos de trabalho nacionais e internacionais da área de metrologia em química. A sua área de especialidade é metrologia e examinologia em química. Então a gente fez um breve resumo do currículo do professor, que vai a sua vasta experiência e expertise na área. Então eu finalizo essa etapa inicial de apresentação. Nesse momento eu passo a palavra ao professor Ricardo, a quem desejo um ótimo webinar. Eu quero comentar que a gente vai estar aqui, professor, se precisar de alguma coisa, estamos escutando. Então a palavra está contigo. Eu desejo já antecipadamente um ótimo webinar a todos. Ok? Ok, tá. Obrigadíssimo. Obrigado, Bruno, pela moderação e pela apresentação. E quero aproveitar para agradecer a todos pela vossa presença. Este terceiro webinar vai então discutir uma das vertentes da atividade do Formec, que tem a ver com a preocupação com a qualidade das análises qualitativas. Vamos, portanto, falar primeiro de tudo em terminologia. É sempre bom ajustarmos termos antes de começarmos a falar mais detalhadamente sobre os assuntos. Vou falar e destacar a relevância socioeconómica destas análises químicas qualitativas e quantitativas, e depois, e já vi aqui uma gralha, temos aqui depois a incerteza do resultado do exame, que vai ser discutido como é que é quantificada a incerteza de uma análise qualitativa. Vamos, depois disso, falar nos tipos de análises qualitativas em química que podem ser realizadas, e depois vamos discutir dificuldades na avaliação desta incerteza. E, por último, tenho alguns exemplos práticos da avaliação da incerteza em análises qualitativas químicas. Os documentos de referência para terminologia na área da metrologia, ou melhor, o documento de referência de terminologia na área da metrologia é o VIM, o Vocabulário Internacional de Metrologia, que está traduzido para português pelo IPQ e pelo IMETRO, e neste documento nós temos a definição de medição. A medição corresponde a uma determinação quantitativa de uma determinada grandeza, e está explicitado neste documento que, quando nós falamos em medição, não estamos a falar em propriedades qualitativas. No entanto, existe um documento que detalha a terminologia que deve ser seguida quando nós não estamos a fazer uma análise quantitativa, uma medição, mas estamos a fazer uma análise qualitativa. E esse documento é um documento que foi publicado pela IUPAC
Este documento é um documento que é apresentado como um conjunto de termos para as análises qualitativas do setor das análises clínicas, mas na realidade o seu âmbito de aplicação é bem mais vasto. E é referido neste documento que, quando nós procedemos a uma análise qualitativa, fazemos em inglês uma examination, que foi traduzido para português pelo IPQ, pelo Inmetro, como exame. Sabemos que este é o termo recomendado para português, o termo de examination para português, porque o próprio VIM destaca, quando fala, ou quando menciona a definição de material de referência, refere que existem materiais de referência que apresentam ou representam propriedades qualitativas e, neste caso, são aplicáveis à avaliação dos chamados exames. É bom, é muito importante termos dois termos distintos para as análises quantitativas e qualitativas, medição e exame, porque este tipo de análises tem características distintas e a forma de validar e avaliar a qualidade destas análises é bem distinto. Agora gostaria de dar umas palavrinhas sobre a relevância socioeconómica das medições e dos exames, para vos dizer que foi estimado em 2002 que a União Europeia investe cerca de 80 bilhões de euros, portanto 1% do produto interno bruto é investido em medições e exames na Europa. E este investimento é feito porque estas medições e exames são utilizadas para tomar decisões com grande impacto socioeconómico. Foi estimado pelo antigo Instituto de Medições e Materiais de Referência que 25% da legislação europeia indica a realização de medições e exames em química. Ou seja, um quarto de toda a legislação europeia, que é um pilar para a União Europeia, um pilar da União Europeia, um quarto da legislação indica a realização de medições e exames em química. Portanto, é muito importante este tipo de medições e certamente que no Brasil e noutros países lusófonos os números não serão muito diferentes. E também sabemos que, tipicamente, antes de qualquer quantificação em química, é tipicamente feito uma análise qualitativa prévia. Por vezes, essa análise qualitativa é tão seletiva que nós até nos esquecemos que ela é feita. Mas temos casos em que estas análises não são assim tão seletivas quanto isso. E depois convém lembrar que temos casos como as análises forenses, onde grande parte das análises forenses são só análises qualitativas, exames. E sabemos que estas análises têm um grande impacto individual e coletivo no interesse que está a ser julgado numa determinada situação. Ok. E também é fácil de perceber que, ou de entender, que quando estamos perante uma análise qualitativa e um resultado de uma análise qualitativa, é importante saber se aquele resultado está baseado numa evidência forte ou fraca. Fraca ou muito fraca, um pouco mais forte ou muito forte. Neste caso temos evidências da presença de união de uma determinada área. Ou seja, o mesmo resultado, neste caso, presença de união nas redondezas, pode estar baseado em evidências fracas ou muito fortes. E, portanto, para nós podermos decidir perante o resultado, devemos ser capazes de saber qual é a qualidade da evidência que suporta o resultado. E, portanto, é possível calcular
a chamada incerteza do resultado do exame, que me vai quantificar a qualidade desta mesma evidência. O tal vocabulário na área das análises qualitativas que mencionei atrás, da IUPAC, refere o conceito de incerteza de exame e, portanto, prevê, obviamente, a necessidade de quantificar esta mesma incerteza. Este documento está disponível de forma grátis no jornal da IUPAC. E refere que a incerteza da examinação, ou do exame, peço desculpa, é a fração de valores de exames que são diferentes de um valor de referência de uma propriedade nominal. Neste caso, uma propriedade que não é quantificável, que é tipicamente a presença de uma substância em química. Ok. Agora vamos falar um bocadinho mais sobre a incerteza do resultado do exame, e convém dizer que a forma mais trivial de quantificar a qualidade do exame é através da determinação das chamadas taxas de resultados falsos positivos e falsos negativos, e também podemos optar, em alternativa, por reportar as chamadas taxas de resultados verdadeiros positivos ou verdadeiros negativos. Eu utilizei a notação em inglês, não traduzi a notação em inglês, portanto, o FP, por acaso aqui é false positives, false negatives, ok, é conhecido como português, mas aqui temos o TP é true positives, a taxa de verdadeiros positivos é os true positives e dos falsos, dos verdadeiros negativos é os true negatives. Ok, para percebermos melhor, ou para entendermos melhor em que é que consistem estas taxas, podemos apresentar uma chamada tabela de contingência. A tabela de contingência é uma tabela que resume o problema analítico no que respeita à qualidade das análises. Imaginem que, portanto, nós temos dois casos, um caso positivo e um caso negativo. Tipicamente, em química, um caso positivo é a presença de uma substância. O caso negativo é a sua ausência. Isto representa, digamos, a verdade absoluta sobre a ocorrência. Ora, quando nós analisamos um caso positivo, nós podemos ter um resultado positivo e, neste caso, nós vamos ter um chamado verdadeiro positivo. Este TP em letra minúscula representa o número de verdadeiros positivos, não necessariamente a taxa. Já vamos ver mais à frente. A taxa é apresentada com a letra maiúscula pelas razões que eu vou explicar já a seguir. Ok, mas quando o caso é positivo, existe a probabilidade da análise, por engano, indicar um resultado negativo. E nesse caso vamos ter um falso negativo. Portanto, o resultado é negativo, para todos os efeitos, o analista pensa que é negativo, mas é um falso negativo. Quando o caso é negativo, por exemplo, temos uma amostra que não tem aquela substância, nós, ao fazermos a análise, o resultado pode ser positivo e vamos ter um falso positivo, que é indesejável, obviamente. Se o caso negativo der um resultado negativo, vamos ter um verdadeiro negativo. Ok, a soma dos resultados verdadeiros positivos e falsos negativos vai dar todos os casos positivos, e a soma dos resultados falsos positivos com os verdadeiros negativos dá a soma de todos os casos negativos. Da mesma forma que, se eu somar na forma de linhas, eu vou determinar o número total de resultados positivos, que podem ser verdadeiros ou falsos, e o número de resultados negativos,
que podem ser falsos ou verdadeiros. Ok. Para exemplificar a utilização destes conceitos, temos aqui alguns dados a título de exemplo. Imaginem que sempre que um caso positivo é testado, ou melhor, de 233 casos positivos testados, 228 deram positivo e 5 deram falsos negativos. Dos 301 casos negativos, 300 deram resultado negativo, verdadeiro negativo, e só um é que deu erradamente um resultado positivo. Ok. Sabendo este número de resultados que foram utilizados para testar este método de identificação, por exemplo, de uma substância, podemos então determinar as chamadas as taxas que são proporções destes números. A taxa de verdadeiros positivos é o número de verdadeiros positivos a dividir por todos os casos positivos, que neste caso vai dar 228 a dividir por 228 mais os 5 falsos negativos, que dá 233, que corresponde a 97,8%, e a taxa de verdadeiros negativos é a razão entre o número total de casos negativos a dividir pelo número total de verdadeiros negativos a dividir pelo número total de casos negativos estudados, que dá uma taxa de 99,7%. E também podemos, de uma forma equivalente, determinar a taxa de falsos negativos e falsos positivos, que são complementares, portanto, os falsos negativos são complementares aos verdadeiros positivos e os falsos positivos são complementares aos verdadeiros negativos, ou seja, somados dão 100%. Ok. Eu quero chamar a atenção de que o que nós apresentamos agora como a taxa de verdadeiros positivos é, em particular, no setor das análises clínicas, designado como sensibilidade. Não aquela sensibilidade que nós usamos em química para descrever o declive de uma curva de calibração. Portanto, aqui este termo é utilizado de uma forma diferente, no setor das análises qualitativas. O termo especificidade é utilizado para designar a taxa de verdadeiros negativos. Eu quero chamar a atenção também que a maneira como as taxas foram apresentadas, como apresentei nos slides anteriores, referenciei sempre aos casos, ao número de casos, dividi sempre pelo número de casos, ok? Mas, em algumas situações, são determinadas taxas de resultados referenciados não ao número de casos, mas ao número total de determinado tipo de resultados, ok? Neste caso, a taxa de verdadeiros positivos é o número de verdadeiros positivos, era o número de verdadeiros positivos dividido pelo número de casos positivos, e, em alguns casos, é considerado que a taxa de verdadeiros positivos é o número de verdadeiros positivos a dividir pelo número de resultados positivos. Esta diferença no cálculo faz toda a diferença na interpretação da informação. Portanto, sempre que estamos perante uma taxa de falsos ou verdadeiros positivos, ou uma taxa de resultados verdadeiros ou falsos, devemos sempre verificar qual é a forma que é utilizada para este cálculo. No caso das análises clínicas, esta forma, digamos, alternativa de calcular a taxa de verdadeiros positivos
é designada como precisão, ok? E é, outra vez, um termo que nós conhecemos no setor das medições, não é? Quando nós fazemos uma medição, nós sabemos que nós definimos precisão com uma concordância de réplicas. Aqui, no setor das análises clínicas qualitativas, em particular no mundo das análises clínicas, é utilizado o termo precisão para a razão entre o número de verdadeiros positivos a dividir pelo o número de resultados positivos. Portanto, temos aqui vários detalhes de terminologia à qual temos que estar bem atentos para sabermos quais são as métricas, os parâmetros que nos estão a ser apresentados. E agora vamos tornar a nossa vida um bocadinho mais complicada. O problema das métricas que eu acabei de apresentar é que elas não permitem quantificar a probabilidade de, perante um resultado positivo, desse resultado ser verdadeiro ou falso. O que eu apresentei atrás, vou voltar atrás, peço desculpa, o que eu apresentei atrás foram apenas taxas de resultados verdadeiros ou falsos quando eu apresento uma amostra que sei a priori se ela é verdadeira ou falsa. E isto reflete características, esta tabela de contingência expressa características do desempenho da análise qualitativa. Mas, quando nós estamos perante uma análise real, uma amostra real, nós, para além da questão probabilística do ensaio, também temos a questão probabilística associada à prevalência de um resultado positivo ou negativo. Para exemplificar esta ideia, imaginem que nós temos uma sala, isto é um mau exemplo, mas é este exemplo, o exemplo que me ocorre. Imaginem que temos uma sala com várias moscas, ok? A probabilidade de nós conseguirmos matar uma mosca em 10 minutos depende não só da nossa capacidade de matar uma mosca dentro de uma cabine telefónica, ok? Não depende só disso. Depende também do número de moscas que a sala tem. Ou seja, digamos que a nossa capacidade de matar uma mosca dentro de uma cabine telefónica é quase o desempenho do ensaio, não é? Mas quando eu quero determinar a probabilidade de eu conseguir matar uma mosca numa sala grande, essa probabilidade também vai depender não só da minha destreza, mas também do número de moscas que eu vou ter disponíveis para poder matar. Okay? Se a sala for grande e só tiver uma mosca, se calhar, apesar de eu ser muito rápido a matar moscas, se calhar vai ser difícil ser bem sucedido. E, portanto, nós agora vamos discutir o impacto probabilístico do resultado num cenário que tem uma determinada prevalência que importa considerar. Ok, para tentar simplificar a compreensão desta nuance importante, eu gostava de vos dar aqui um exemplo. Imaginem que nós temos dois navios, ok? O navio 1 e o navio 2, em que ambos têm 4.000 passageiros, ok? E o que é que aconteceu? Suspeitas que nestes dois navios haja um surto de Covid-19 e o que se fez foi o seguinte: foram testados 400 passageiros, dos 4.000, 10% foram testados quanto a Covid, ok? E concluiu-se que existe uma prevalência, existe um conhecimento sobre o número de casos
ou a percentagem de pessoas naquele navio que têm o tal Covid. No primeiro navio temos 80 casos, no segundo navio 2 casos. No primeiro caso temos uma prevalência de 20% e no outro caso temos uma prevalência só de 2%. Como é que esta informação pode, juntamente com a sensibilidade e a especificidade do método de detecção Covid, nos dar aquela probabilidade que ambicionamos, que é a probabilidade de eu, perante um resultado positivo, ser capaz de afirmar que aquela pessoa realmente está contaminada. E o que eu vos quero chamar a atenção é que este salto do desempenho analítico para a modelação probabilística do problema real requer o tal conhecimento prévio sobre a população, a tal prevalência. E no exemplo que nós temos pela frente, temos duas prevalências diferentes, 20% e 2% de Covid no respectivo navio, mas foi utilizado o mesmo método de análise, o mesmo teste de análise, que tem uma taxa de verdadeiros positivos de 95%, também designado sensibilidade, e uma taxa de verdadeiros negativos de 98%, que é designado especificidade. Ok. Vamos agora olhar para o caso do navio 1. Aqui temos os dados todos que precisamos para trabalhar. Ok? Aqui temos, nesta notação, temos aqui a taxa de, ou melhor, aqui temos a probabilidade de aleatoriamente escolhermos uma pessoa do barco e ela ter Covid, que é 20%, no caso do navio 1. No caso do navio 2, a probabilidade de termos um verdadeiro, um caso positivo é apenas 2%, ou seja, a probabilidade de nós aleatoriamente escolhermos alguém dos 4.000 passageiros e essa pessoa ter Covid é só 2%. E depois temos então aqui o tal resumo do desempenho do método de identificação. Ok, vamos clarificar agora o que é que nós estamos a querer estudar. Nós querer estudar o seguinte. No navio 1 foram testadas 400 pessoas, verdade? Que deu os tais 80 casos com Covid, verdade? E eu agora o que é que eu vou fazer? Vou fazer mais um ensaio, que é o ensaio 401 ao passageiro 401 que vai ser testado, não é? E deu positivo, e quero saber qual é a probabilidade daquele indivíduo ter realmente Covid. E essa probabilidade, nós vamos apresentá-la com uma notação pouco convencional, vamos apresentar com uma probabilidade de ser um caso positivo verdadeiro. Isto, intuitivamente, é a probabilidade, é a razão entre a probabilidade de observar um resultado verdadeiro positivo a dividir pela probabilidade de se observar um resultado positivo. Eu sei que não é fácil, nós estamos a entrar numa área que é designada a área das probabilidades condicionais, que não é tão fácil quanto isso. Mas a probabilidade da resposta à nossa questão está nesta razão. E esta razão é calculada da seguinte maneira. Portanto, vamos lá ver, a probabilidade de se observar um resultado verdadeiro positivo não é nada mais do que a probabilidade de eu aleatoriamente apanhar alguém que tenha um caso positivo vezes a probabilidade de aquele positivo ser corretamente identificado. Portanto, o numerador não é nada menos do que a probabilidade a priori de aquele indivíduo ter Covid vezes, digamos que, a eficiência do processo de análise, ou capacidade do processo de análise de dar um positivo quando realmente é positivo. Ok? Isto é a probabilidade de eu observar um resultado positivo ao testar aquele indivíduo. E
a probabilidade de se observar um resultado positivo, independentemente se é verdadeiro ou falso, é a soma da probabilidade de casos positivos vezes a taxa de verdadeiros positivos mais a probabilidade a probabilidade de casos negativos vezes a probabilidade de falsos positivos. Ou seja, este termo aqui diz-me qual é a probabilidade de existir um negativo e a probabilidade de, por azar, esse negativo dar um resultado positivo. Ok? Eu sei que vocês isto já vos deu um nó no cérebro, mas aproveitem para rever este vídeo com atenção, porque depois de mais 5 minutos de investimento, vocês dominam esta fórmula sem problemas. E o que é que isto vai dar? Isto vai dar, aqui é uma repetição do que eu disse, não é? Este é a probabilidade do resultado ser positivo, independentemente de ter uma origem de casos positivos ou de casos negativos, ok? Isto, neste caso, vai dar 92,2%. Ok. E agora vamos ver o caso do navio 2. No caso do navio 2, reparem bem, eu passei do navio 1, que tinha uma taxa de uma probabilidade de casos positivos elevada de 20%, e agora é só 2%. E atualizei esta probabilidade, a probabilidade dos casos positivos, e atualizei a probabilidade dos casos negativos, que é o complementar, obviamente, dos casos. A probabilidade dos casos negativos é o complementar da probabilidade dos casos positivos. Os somados vão dar os 100%. E agora, o que acontece? A minha probabilidade do indivíduo que tenha positivo no navio 2 ser realmente ter mesmo Covid passa de 90 e tal por cento para 49,2%. Porquê? Porque a prevalência é baixa. E, portanto, temos aqui dois exemplos, mas antes disso, temos aqui dois exemplos que importa comparar. Ou seja, em função da tal prevalência, eu vou ter uma percepção completamente diferente sobre a solidez de um positivo. Ok? E este salto matemático que eu estou a dar é necessário para sairmos do problema analítico para a discussão do problema real. Eu quero chamar a atenção que a terminologia e a notação que eu estou a utilizar é uma notação mais simples, mas a notação correta é a notação habitualmente utilizada quando é apresentado o teorema de Bayes, que foi, digamos que, o pai do teorema de Bayes, que era um matemático amador britânico que estudou todo este problema associado a probabilidades condicionais, que envolve a atualização do conhecimento prévio com o resultado de uma avaliação específica com vista a termos o conhecimento mais fundamentado sobre o problema que está a ser estudado. Ok? E eu quero só chamar a atenção de que a notação que eu utilizei será eventualmente mais fácil de acompanhar, mas não será a mais correta e utilizada pelos matemáticos. Possivelmente alguns de vós lembram-se desta determinação de uma probabilidade de um determinado caso dada uma evidência. Eu não me vou estender muito sobre este assunto. Ok, voltando à questão dos navios, o que é que nós temos? Temos dois cenários diferentes, dois navios que foram testados utilizando o mesmo kit, que têm o mesmo número de passageiros, mas devido à diferença ao nível da prevalência, nós vamos concluir diferentemente sobre a probabilidade do resultado positivo num ou noutro navio
indicar realmente que aquele indivíduo que foi testado tem Covid-19. Portanto, a diferenciação das duas situações só é possível se tivermos um conhecimento prévio. E esse conhecimento prévio tem que ser, obviamente, exato. Quando nós não temos um conhecimento prévio fidedigno, exato, nós não podemos fazer aquele tipo de raciocínio que eu acabei de fazer. E o que se faz habitualmente é o seguinte: ou assume-se por default, o termo não é o mais correto, não é? Ou assume-se que a taxa, a probabilidade de um caso positivo e de um caso negativo é igual, são ambas iguais a 50%, ou então o que se faz é reporta-se a qualidade do exame na forma de uma razão de verossimilhança. Likelihood ratio em inglês. Uma razão de verossimilhança, quando perante um resultado positivo, é a razão entre a taxa de verdadeiros positivos e a taxa de falsos positivos. E uma razão de verossimilhança de casos de um resultado negativo é a razão entre os verdadeiros negativos e os falsos negativos. Esta razão de verossimilhança é um bocadinho mais fácil de entender se nós assumirmos o tal pressuposto de que tanto os casos positivos como os casos negativos são igualmente prováveis, e 50%. Neste caso, o que nós fazemos é assumindo isso, conseguimos transformar o numerador e o denominador desta razão de verossimilhança na probabilidade do resultado positivo ser verdadeiro e o denominador a probabilidade do resultado positivo ser falso. Ok? No caso de uma razão de verossimilhança para resultados positivos. Ou seja, e agora parece que é mais fácil de entender o que temos pela frente. Se nós assumirmos aquele pressuposto redondo de que tanto os casos positivos como os casos negativos são igualmente prováveis, nós conseguimos transformar a razão de verossimilhança numa razão de probabilidades daquele resultado positivo ser verdadeiro ou ser falso. E a mesma coisa, ou de forma equivalente, para o caso de uma razão de verossimilhança de um resultado negativo. Por exemplo, se a minha razão de verossimilhança for 1000, eu digo que a probabilidade do meu positivo ser verdadeiro é 1000 vezes superior à probabilidade de ser falso. Isto se nós assumindo aquele pressuposto. Eu quero agora chamar-vos a atenção de que nas análises forenses, nós, habitualmente, nos casos em que é reportada a incerteza de um exame ou de uma análise qualitativa, o que habitualmente se faz é reporta-se uma razão de verossimilhança. Não se utiliza o tal conhecimento a priori, porque é muito delicado condicionar a decisão forense a uma informação prévia que pode não representar adequadamente aquele cenário. No setor das análises forenses, a razão de verossimilhança é muito utilizada e, por exemplo, a Associação de Laboratórios Forenses do Reino Unido propôs até uma tabela que diz que converte o valor da razão de verossimilhança em equivalentes verbais sobre a qualidade daquela evidência. E diz que só quando uma análise qualitativa está associada a uma razão de verossimilhança de 1 milhão é que nós estamos perante uma evidência extremamente forte. Esta escala é, digamos, mais adequada em ensaios forenses. Noutros setores analíticos, nós não temos que ser tão exigentes relativamente à qualidade dos exames.
Eu sei que estou a estender um bocadinho no tempo, mas só preciso de mais alguns slides para passar a minha mensagem. Eu quero chamar a atenção de uma outra característica interessante da chamada razão de verossimilhança, que é o seguinte. Se eu tenho uma análise química, imaginem, uma identificação baseada em dois ensaios independentes, imaginem que eu testo o Covid e utilizo um kit imunológico, o imunoensaio. Acho que pode ser utilizado em imunoensaio para o Covid, não tenho bem a certeza. Mas, e um método PCR que, assumindo que eles são independentes, e se nós dissermos que um resultado só é declarado positivo se ambas essas ferramentas indicarem positivo, nesse caso, a razão de verossimilhança de um resultado baseado nas duas evidências concordantes, na convergência dos dois resultados, esta razão de verossimilhança não é nada mais, nada menos do que a multiplicação das razões de verossimilhança do método A e do método B. Isso é muito útil, porquê? Porque eu consigo, por exemplo, com um ensaio que tem uma razão de verossimilhança só de 1000 e outro independente que também tem uma razão de verossimilhança de 1000, eu consigo atingir uma evidência extremamente forte, assumindo que esta tabela também considera os valores iguais a 1 milhão. Ou seja, esta propriedade da razão de verossimilhança é muito útil por duas razões. Para nós sabermos que recurso é que temos que reunir até conseguirmos ter a evidência com a qualidade desejável, e também conseguimos também otimizar os recursos, porque pode haver casos em que basta um teste, ou não ter que fazer 3 testes independentes, basta fazer 2 para conseguirmos chegar à qualidade da evidência que precisamos. E assim conseguimos, com 2 vermelhos, atingir o caso verde. A forma que esta relação que eu apresentei é aplicável a N exames. Se eu tiver N exames, 1, 2, 3, 4 exames, eu só tenho que multiplicar as razões de verossimilhanças de cada um dos exames para saber qual é a qualidade de um resultado que é baseado na convergência, na concordância destes 4 exames independentes. Eu agora gostava de vos chamar a atenção de que existem vários tipos de análises qualitativas. As análises qualitativas em química podem ser divididas em 3 tipos. O primeiro tipo são aquelas situações em que eu tenho um limite legal, faço uma análise e quero avaliar se o meu resultado está acima ou está abaixo do limite, ok? Ou seja, são casos em que eu transformo uma medição no exame, ou seja, um resultado, imaginem, 0,32 mais ou menos 0,01 miligramas por litro de nitrato, ok? E eu comparo com o limite, o que é que vai acontecer? Eu vou transformar uma medição, um resultado quantitativo, num resultado qualitativo conforme ou não conforme. Se não, vou transformar uma medição numa propriedade nominal. Nós não vamos falar muito sobre estes exemplos, mas temos o exemplo da avaliação da conformidade de ouro numa liga de ouro por um método gravimétrico, ou da avaliação da conformidade de resíduos de pesticidas num determinado alimento. Ok, mas também temos casos em que a nossa análise qualitativa
não envolve operações quantitativas. É uma análise qualitativa, digamos, baseada única e exclusivamente em informação qualitativa. É uma identificação baseada numa mudança de cor, baseada numa precipitação, ou baseada numa análise sensorial. Podemos dizer que as análises sensoriais também podem ser análises químicas, se nós estivermos à procura de uma determinada característica química determinada sensorialmente. E, neste caso, estas análises qualitativas envolvem um tratamento específico desta informação com vista a estimar a incerteza destas análises qualitativas. Temos ainda um terceiro tipo de análise qualitativa, que são análises qualitativas em que nós temos uma descrição qualitativa da minha amostra baseado tanto em informação quantitativa como qualitativa, como é o caso da identificação do pesticida numa amostra de uvas. Ou seja, nós aqui não estamos a discutir a quantificação do pesticida nas uvas, estamos a discutir se confirma ou não que aquele pico cromatográfico corresponde ao nosso analito, neste caso a proximidona. E neste caso vamos utilizar sinais instrumentais como espectros de massa, tempos de retenção, que são informação quantitativa, e mais a propriedade nominal dos padrões, são padrões, é o padrão que sabe de proximidona, para chegar à nossa identificação. E estes três tipos envolvem tratamentos distintos e desafios diferentes em termos de análise qualitativa. Vamos agora discutir o primeiro. No primeiro caso, é o caso em que nós temos uma análise qualitativa baseada exclusivamente em informação qualitativa. É aquele exemplo da mudança de cor, da determinação da presença de cloreto por precipitação de cloreto de prata. E neste caso, se eu quiser quantificar a capacidade deste tipo de análise qualitativa de produzir identificações ou avaliações qualitativas fidedignas, eu para chegar à avaliação do desempenho destas análises qualitativas, eu só consigo fazê-lo experimentalmente, ou seja, eu tenho que fazer vários ensaios com casos negativos e casos positivos e ver em quantas vezes esta ferramenta acertou ou falhou. E vou então elaborar a tal tabela de contingência. Tudo à força de trabalho experimental. Ora, isto é um problema se o meu método de identificação ou de análise qualitativa for muito seletivo, ou seja, se tiver taxas de falsos resultados muito baixas. Por exemplo, nós sabemos estatisticamente que se o meu resultado tiver uma taxa, imaginem, de falsos positivos de 5%, eu vou ter que analisar 59 amostras positivas. Ok? Isto aqui, imaginem que 5% é os... o que eu disse? Se isto é falsos positivos, não é? Se isto é uma taxa de falsos positivos, eu vou ter que analisar, peço desculpa, vou ter que analisar 59 casos negativos, não é? Para ter a probabilidade de uma vez, pelo menos uma vez, para ter uma probabilidade de 95% de pelo menos uma vez eu detectar detectar um resultado falso positivo, ok? Ou seja, eu para quantificar esta taxa, ou seja, eu para conseguir visualizar um resultado, letra minúscula, falso positivo, eu vou ter que analisar pelo menos 59
negativos e vou ter uma probabilidade de 95% de ver pelo menos um caso falso positivo. Ok? Se eu quiser aumentar a probabilidade de encontrar um caso desses, se aumentar a probabilidade para 99%, vou ter que fazer mais ensaios. Agora, se a taxa de falsos positivos for muito baixo, for 0,5, eu vou ter que fazer, imaginem, 598 ou 919 análises de amostras negativas, o que torna impraticável a caracterização experimental de um método de análise qualitativa muito seletivo. Ok? Esta tabela apresenta só o número de ensaios para ter a probabilidade de encontrar pelo menos um falso resultado. Mas eu, para quantificar a taxa de uma forma fiável, até vou ter que fazer mais do que estes ensaios, vou ter que quintuplicar este número de ensaios. Ou seja, e esta forma de avaliar o desempenho de uma análise qualitativa não é praticável para métodos muito seletivos. Em alguns casos, por exemplo, no caso das análises clínicas, nós temos fabricantes dos testes de gravidez, de testes de Covid, idealmente os testes de Covid, quem produz testes de Covid deve fazer isso, que fazem muitos ensaios de avaliação dos seus produtos antes de os lançarem para o mercado e conseguem fazer eles, por sua conta e risco, esse esforço experimental de caracterização do desempenho das análises qualitativas. Quando eu tenho aquelas análises qualitativas baseadas tanto em informação qualitativa como em informação quantitativa, o exemplo que eu vos dei são na química são as chamadas identificações baseadas em métodos instrumentais de análise, como, por exemplo, identificações de compostos por GCMS, em que eu tenho, com propriedade qualitativa, tenho um frasco que é declaradamente, que tem claramente aquele analito, o meu analito com uma elevada pureza, ok? Esta informação nominal, mas depois eu vou injetar a solução desse padrão no meu GCMS e vou recolher tempos de retenção, que são quantitativos, espectros de massa, que são quantitativos, e vou ter que tratar toda essa informação para a identificação do meu composto. Aqui o desafio é o seguinte: os métodos de identificação, por exemplo, por GCMS, são muito seletivos e nós podemos ultrapassar a limitação de caracterizar estes métodos experimentalmente através da chamada modelação do sinal instrumental. Aqui o que é que se faz? Aqui, primeiro, são definidos critérios de identificação associados a uma determinada taxa de verdadeiros positivos, ou seja, por exemplo, se nós conhecermos a variabilidade dos tempos de retenção, das razões de abundância de íons dos espectros de massa, é possível definir critérios que vão ter uma probabilidade, imaginem, 95% de incluir no seu interior o parâmetro da amostra desconhecida. Ou seja, se a amostra for positiva, a probabilidade do tempo de retenção estar dentro daquele intervalo vai ser 95%. E conseguimos assim, definindo estatisticamente os limites do tempo de retenção, conseguimos então, desta forma, definir para o meu método de identificação uma taxa de verdadeiros positivos que é igual ao nível de confiança desses mesmos intervalos. Ok? Depois, precisamos saber qual é a probabilidade de um negativo dar erradamente um positivo. E aí, também podemos fazer por modulação. Nós já fizemos trabalho nessa área em que, através de modelos do ruído do sinal instrumental, nós somos capazes de provar qual é a probabilidade de um ruído instrumental indicar um sinal que pode ser confundido com a presença de analito. E
nós conseguimos, por modelação, por simulação, e este trabalho tem as ferramentas em Excel necessárias para esta avaliação, conseguimos, por modelação, quantificar o desempenho da nossa análise qualitativa. Agora, tenho aqui 2 exemplos práticos que eu gostava de vos descrever. O primeiro é testes de diagnóstico rápidos de Covid-19, que em março, no final de março, foi publicada uma notícia no Expresso, que é um jornal de referência em Portugal, que disse que Espanha comprou vários milhares de testes rápidos que não funcionavam porque foram observadas, os resultados tinham, portanto, os testes tinham sensibilidades de 30%, nós vimos que sensibilidade é uma taxa de verdadeiros positivos de 30%, ou seja, o que é que significava? Significava que, perante um caso positivo, a probabilidade de dar positivo era só 30%, não é? E a probabilidade de dar os chamados falsos negativos era de 70%, o que era extremamente grave. Nesta publicação também é apresentado que a precisão é superior a 80% e, neste caso, a precisão é uma taxa de verdadeiros positivos referenciado não aos casos, mas aos resultados. O que é que diz? Diz o seguinte, diz que, perante um resultado positivo, a probabilidade de ser realmente positivo é de 80%. O que parece ser um número bom, mas não transparece o problema grave deste método de análise, que é o facto de termos uma taxa de falsos negativos que é de 70%. E, portanto, digamos que estas métricas, que são formas de expressar a incerteza de uma análise qualitativa, são essenciais para tomar uma decisão, obviamente, sobre a adequação deste kit. Um caso que tem mais a ver com a química, gostava de dar exemplos da utilização destes princípios na análise direta de doping, ou seja, existem 2 formas de detectar doping, a forma direta e indireta. No caso da análise direta de doping, o que se faz é o seguinte, é identificada a substância ou metabolito, a substância ativa ou metabolito de um composto proibido na urina de um atleta, e a Autoridade Mundial para a Antidopagem, de antidopagem é a WADA, tem critérios definidos, tem procedimentos definidos de como identificar, confirmar a identidade de um determinado analito na urina. Ou seja, eles têm regras muito bem definidas têm critérios para os tipos de retenção e para as razões de abundâncias que têm que ser seguidas pelos laboratórios e têm que ser cumpridas nas amostras para se reportar um resultado como positivo, ou seja, para se reportar um caso de doping, potencial de doping. Mas esta ferramenta apresenta critérios que são aplicáveis para cenários muito diferentes, para procedimentos de preparação da amostra diferentes, instrumentos diferentes, condições instrumentais diferentes e até analitos diferentes. E nós, há uns anos atrás, quisemos perceber, por modulação dos sinais, qual era a probabilidade dos critérios da WADA darem informação falsa sobre uma situação de doping. E utilizamos as ferramentas que vos acabei de descrever, ou seja, por modulação instrumental foi possível comparar, e temos aqui um zoom do trabalho, aqui o Graphical Abstract do trabalho, em que nós temos uma modulação de uma razão de abundâncias, que esta é a linha azul, temos aqui o critério da WADA, que é muito apertado e que só
contabiliza 65% da variabilidade da razão dessa abundância. Neste caso, isto é uma diferença de razões de abundância de íons no espectro de massa. E se nós utilizássemos um critério estatístico mais correto, nós iríamos ter uma tolerância, um limite de aceitação da diferença de razões de abundância mais largo. E, portanto, nós que quisemos aqui provar foi que o que a ODA certamente já sabia, mas conseguimos quantificar, que foi estes critérios da ODA, com vista a reduzir o número de taxas de falsos positivos, apertam tanto os critérios que a taxa de falsos negativos é muito elevada. Vocês podem consultar o trabalho, mas se nós olharmos aqui para dois analitos em particular, o 19 norandrosterona e aqui a carnona, há os chamados, às menores concentrações que têm que ser estudadas. Nós temos que a ODA tem taxas de falsos positivos muito baixas, mas tem taxas de verdadeiros positivos também demasiado baixas, porque se nós conseguimos só detectar 66% dos verdadeiros positivos, significa que vamos ter muitos falsos negativos. É este nível que é o nível de concentração na urina que deve ser muito bem dominado. Para este outro analito, os mesmos critérios vão estar associados a taxas de desempenho da ODA bastante melhores. Já vamos ter taxas de falsos negativos muito baixas no caso deste composto. O que nós tentámos discutir foi que o critério real é adaptável a cada cenário e o critério redondo e harmonizado da ODA tem um problema que a ODA certamente já conhecia de termos, em alguns casos, taxas de falsos negativos muito elevadas. Professor, preciso interromper um pouquinho. O seu slide acho que parou de compartilhar. Se o senhor puder compartilhar novamente. Como? O seu slide Parou? acho que não está compartilhado. É o Bruno. Compartilha fazendo favor novamente o slide. Acho que voltou agora. Estou mesmo a terminar. E agora já está melhor? Aqui para mim voltou. Vai ser. Voltou? Isso. Ok. Joia, obrigado. Pronto. Desculpa interromper. Não, eu agradeço. O outro slide. Viste este slide? Sim, Bruno. Bruno? Sim? Está me ouvindo? Sim. Este slide viste? Oi. O slide anterior deu para ver este? Ele tá pequeno. Agora está bom. Deixa eu só fazer uma sugestão. Você pode clicar tem um botãozinho no slide, chama fixar tela. Ele aumenta também, porque para mim aqui está parecendo grande. Então, é um botãozinho, é um pin. Tá? Fixar tela. Está melhor? Para mim tá bem. Eu acho que pode continuar, professor. Eu uso fixar tela que dá certo. Ok, pronto. Eu estava a querer. Este slide é que não viste, foi? Este é que foi que não viste, foi? Eu vou repetir este slide, não é? Em princípio. Sim, por favor. Ok, pronto. O que eu estava a querer dizer é que neste exemplo temos dois analitos diferentes que eu gostava de destacar, que são cenários bastante diferentes no que respeita à qualidade ou melhor, à adequação dos critérios da ODA para a identificação dos compostos. Aqui temos o nível de concentração na urina que vocês estão aqui a ver. Aqui este threshold corresponde a este composto a 2 nanogramas por mililitro, e aqui este MRPL, que é a menor concentração que nós devemos ser capazes de identificar de forma fidedigna, é 200 nanogramas
por mililitro. E o que acontece é que, para este primeiro composto, este nível de concentração, os critérios da ODA têm taxas de verdadeiros positivos bastante baixas. Portanto, nós temos cerca de 73%, cerca de 33% dos casos positivos que ele identifica como erradamente como negativos. Portanto, são chamados falsos negativos. E, portanto, os falsos positivos da OADA são baixos, mas temos aqui, neste caso, muitos falsos negativos. Neste outro composto, os critérios da OADA são mais adequados, ajustam-se melhor ao desempenho que nós observamos neste outro composto, possivelmente porque a concentração também é mais elevada. Este trabalho apresenta critérios estatísticos que permitem ter um controle mais fino sobre o desempenho. Porque no critério estatístico a taxa de verdadeiros positivos ficou fixada nos 98%. Portanto, bem mais alto que o critério da OADA. Portanto, o que eu queria chamar a atenção é que as análises qualitativas têm muitos desafios e algumas dificuldades, mas têm uma extrema relevância socioeconómica. Nós temos setores de atividade com problemas graves ao nível da qualidade das análises qualitativas e, portanto, é uma área em que os laboratórios têm que investir, a comunidade tem que investir e o Formec, em particular, está muito preocupado com os setores de atividade e vai querer promover discussões nesta área devido à grande relevância dos chamados exames. Ok, obrigado pela vossa atenção. Peço desculpa termos estendido no tempo. Acho que conseguimos ainda investir 15 minutos em discussão. Bruno, agora ficamos na... Sim, professor. Sim, bom, eu quero agradecê-lo primeiro pela excelente apresentação. Quero dizer que foi muito proveitoso, principalmente no momento que a gente vive, né? Tanto tem se falado aí dos testes para Covid. Então é uma área bastante ampla e de grande importância. Antes da gente iniciar, eu vou dar um tempinho para o senhor tomar uma água. Eu quero passar só alguns recados aqui. Sim. Na verdade, são convites. Aí a gente abre para perguntas. O primeiro convite é pro evento que o Formec vai promover. Ele vai ser chamado Primeiro Encontro de Metrologia e Examinologia em Química. É primeiro EMEC, é a sigla. Vai ser realizado... Desculpa, estás vendo? Obrigado, professor. É este, não é? Estou vendo, sim. Obrigado. Isso. Se alguém tiver com dificuldade de ver a tela, é só clicar no PIN, fixar tela, que ele aumenta a tela, viu? Quando acontece isso o Google Meet às vezes acontece isso. Então, só em relação ao convite, nós estamos convidando para o primeiro encontro internacional de metrologia e examinologia em química. Vai ser um evento grátis e 100% online, nos dias 22 e 23 de outubro desse ano. Então, em breve já teremos a página aí do evento, vai ser lançada e o material de divulgação também vai ser enviado para todos os membros. Vai ser um evento aberto, então fica o convite. O segundo convite é para o próximo webinar, é o webinar número 4, que vai ter como tema auditorias remotas em laboratórios. Vai ser ministrado pelo professor Igor Olivares, do Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo, USP, aqui do Brasil. O professor, além de professor do Instituto de Química, ele é avaliador do IMETRO, o Instituto Nacional de Metrologia. A data desse quarto webinar é 29 de julho, portanto 14h30 do Brasil,
18h30 de Lisboa, tá certo? Também vai ser divulgado, vocês terão acesso, é só fazer a inscrição. Uma última, eu lembro aí que esse vídeo está sendo gravado, então ele vai estar disponível no YouTube para quem quiser revê-lo, vai ter essa possibilidade. Agora eu vou abrir para perguntas, conforme foram sendo enviadas aí. Eu quero dizer que perguntem à vontade, que posso aproveitar aí o vasto conhecimento e a experiência do professor. Eu tenho algumas perguntas, deixa eu ver se tem alguma aqui pelo chat que eu coloco na frente. O pessoal está cumprimentando. Professor, estou ouvindo? Posso começar? Tranquilo? Joia. O Tony Rogério está perguntando que ele diz assim: Ricardo, o Formex está com o propósito de divulgar sobre examinologia em química e este termo gera discussão. Ele pede se o senhor poderia falar um pouco sobre esse termo e como que ele está sendo tratado nas discussões. Sim. Sim, é um termo relativamente novo e digamos que resulta do termo exame, que foi a tradução do VIM para análises qualitativas. Portanto, digamos que não há muita gente a utilizar esse termo. Eu vi-o escrito poucas vezes. O Olivier Pellegrino também o escreveu. Não sei se ele ainda está online. Mas o Formec tem o escrito várias vezes. E, portanto, digamos que até melhor opção, não há nenhum termo melhor para descrever numa palavra as chamadas análises qualitativas. Ok? Joia, obrigado. A próxima, o Fernando Raposo pergunta: quando multiplicas o resultado de 3 ensaios, assumes que todos têm a mesma sensibilidade? Se um tiver uma sensibilidade muito... Exato. Portanto, eu penso que... Deixa-me lá ver... Estou a ver o meu ecrã, não? Estás a ver alguma coisa? Não. Como é que eu partilho? Estou vendo o senhor só a câmera está ligada. Ok. Tem um apresentar agora, vê, ele está no canto direito inferior. Ok, peço desculpa. Agora é que dá para ver, não? Está a abrir. Eu penso Isso, que agora está saindo. o Fernando Cordeiro está a fazer uma referência. Estás a ver agora? Sim? Sim, estou vendo a tela, não o slide, tá? Não estás a ver o slide? Não, tem uma tela, uma pasta aberta. Eu peço desculpa. Não estás a... Não... Peço desculpa. Eu estava a ver se... Agora, o que é que estás a ver? Peço desculpa. Ainda é a pasta. E Voltou a agora? câmera agora? Tem a opção de compartilhar ou uma janela Está ou a bom, não tela está? toda. Agora? Isso, Ok. agora tá saindo o slide, isso, correto. O Fernando Cordeiro, o que ele disse foi o seguinte: nós temos, quando eu tenho, acho que foi isto que ele quis dizer, se eu tiver uma análise qualitativa, não é? Um ensaio, que resulta, ou seja, eu digo que é positivo, eu digo que o resultado é positivo, se eu tiver num teste 1 a dar um resultado positivo e no teste 2 também dá o resultado positivo, não é? E se eles forem independentes, o que nós temos é que a razão de versemelhança do resultado que resulta da convergência destes dois resultados é igual à razão de versemelhança do primeiro teste vezes a razão de versemelhança do segundo teste. Ok. Isto vai ser a taxa de verdadeiros positivos do primeiro teste dividido pelos falsos positivos do primeiro teste vezes
a taxa de verdadeiros positivos do segundo teste é dividido pela taxa de falsos positivos do segundo teste. A sensibilidade está aqui e está aqui. Digamos que quando as duas razões de verossimilhança são superiores a 1, significa que eu, ao juntar mais testes, vou melhorar a razão de verossimilhança. Mas a caracterização do meu problema analítico pode ser um bocadinho mais complexo do que isso, porque tenho que avaliar a taxa dos falsos negativos. Não sei se isto ajudou alguma coisa, acho que não ajudou muito. O Fernando. Se o Fernando quiser comentar algo, fica à vontade. Digamos Fernando. que a multiplicação melhora a qualidade do resultado que depende dos ensaios independentes se cada uma das razões de verossimilhança for superior a 1, digamos. E essa razão de verossimilhança depende da sensibilidade, mas também depende da taxa dos falsos positivos. Ok, mas... O Fernando quer comentar alguma coisa? Eu não sei se ele está nos ouvindo. Vai digerir. Tranquilo, ele está agradecendo que ele tem que digerir o assunto. Então, com mais algum tempo ele faz essa digestão. Okay. Só um comentário aqui. O pessoal está perguntando sobre o link da apresentação, então depois a gente vai disponibilizar o vídeo, vai estar no YouTube do Formec. Outras perguntas aqui que estão surgindo pelo chat. Felipe Lourenço, das diferentes abordagens que foram apresentadas, qual considera a mais adequada? O cálculo da chamada razão de verossimilhança será, porventura, a que menos compromete o laboratório, porque não se baseia em nenhum conhecimento a priori. Portanto, é essa que eu recomendo, porque, aliás, é essa que é utilizada em análises forenses, não é? Por exemplo, que são análises com grande impacto individual e coletivo, não é? Depende se quem está a ser, quem vai ser acusado é um indivíduo ou uma organização. E a vantagem disto, peço desculpa, eu estou aqui a andar para a frente e para trás, a vantagem disto é que nós temos até tabelas que nos indicam como interpretar a razão de verossimilhança, que é esta tabela que está aqui. Portanto, digamos que é uma métrica até bastante apoiada. Sim. Joia. Sim. Se o Felipe também quiser comentar, tranquilo, respondeu. Obrigado. Ele está comentando. Eu quero só fazer uma perguntinha. Acho que a gente tem um tempinho ainda, até 4 horas, tem 6 minutos. Dá para a gente aproveitar o professor. Eu gostaria que o senhor comentasse a respeito da rastreabilidade nessas medições. De maneira geral, como garantir. Nos exames, a rastreabilidade dos exames, exatamente. O conceito de rastreabilidade... Isso. Desculpa, falei medições. O conceito de rastreabilidade também é importante no caso dos exames. É chamada a rastreabilidade do resultado do exame, não é? Peço desculpa pela caligrafia, eu acho que eu não devia ter escrito isto, mas pronto. Isto é muito importante. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu identificar um composto com base no espectro de massa, é diferente se eu utilizo como referência um espectro da NIST, que foi produzido num equipamento com design de espectro de massa diferente e até com uma técnica de ionização diferente da técnica que eu utilizo para a análise da minha amostra, não é? Portanto, isto não é o ideal. Se eu optar por produzir o meu espectro de referência no meu equipamento, digamos que
a minha rastreabilidade não vai ser ao espectro da NIST, mas vai ser à propriedade nominal do padrão que eu comprei e que produziu uma solução que depois foi injetada no equipamento e foi dar o espectro de massa. Ou seja, digamos que nós nas análises qualitativas temos cenários onde nós conseguimos perceber que aquela referência é muito melhor do que a outra para tornar aquela informação mais fidedigna e, portanto, nós devíamos ser capazes de descrever num relatório, idealmente, qual é a referência da minha análise qualitativa, não é? E, portanto, esse é um assunto muito importante, mas também muito novo. Muito novo e, infelizmente, Sim. Infelizmente, nós temos muitas coisas que são muito importantes e pouco desenvolvidas. E esta também é uma delas. Sim, com certeza. Principalmente para a área biológica, né? Essa questão é muito complicada quando se fala se fala em rastreabilidade, né? Por isso eu fiz essa pergunta, mas legal, obrigado pelo muito importante esclarecimento. Esse tópico, sim. Sim. Eu tenho mais uma, se o senhor me permitir, é bem básica. Se o senhor pudesse falar como... Eu não sei, eu não tenho mais nenhuma aqui no chat, então acho que dá para... Não, tem uma sim, deixa eu passar lá. Vamos voltar, depois eu faço essa. Fernando Raposo. Qualquer análise qualitativa pode ser interpretada como semi-quantitativa, porque deve existir um valor acima do qual se considera a presença de uma substância. Vou ler de novo, perdão. Qualquer análise qualitativa pode ser interpretada como semi-quantitativa, porque deve existir um valor acima do qual se considera a presença de uma substância ou contaminante. Ele pede para que o senhor comente. Sim, não há dúvida que, em particular no setor das análises de níveis vestigiais de analitos, todas estas métricas que eu acabei de descrever, ou seja, e nos trabalhos que nós temos feito, temos tido esse cuidado, esta razão de verossimilhança, não é? Varia com a concentração do analito, não é? Digamos que para concentrações baixas a razão de verossimilhança é mais baixa e, obviamente, ela vai aumentar para concentrações mais altas. Sim, e não há dúvida que nós podemos definir uma concentração acima da qual, por exemplo, a razão de verossimilhança é maior que o tal 1 milhão. E esta concentração pode ser designado até limite de exame ou limitação, mas limitação em química, frequentemente nós utilizamos limitação para casos onde é só avaliada a capacidade quantitativa da análise, não é verificada com toda a atenção a capacidade qualitativa da determinação. E, portanto, eu diria que o que é claramente um problema. Portanto, o que eu diria é o seguinte, exatamente, quando tenho uma análise qualitativa, muitas das vezes eu tenho um desempenho que varia com concentração e eu devo dizer que o meu âmbito de aplicação daquele método de análise só vai até concentrações de analito superiores àquela concentração acima da qual eu tenho uma razão de verossimilhança suficientemente elevada. Sim. É um aspecto também muito importante. Não sei se ajudou. Fernando, tudo bem? Se quiser. Se precisar um tempo para digerir também, ou se quiser abrir o microfone, fica à vontade. O Fernando é muito ponderado. Ele gosta de digerir. Acho que sim, ele está agradecendo.
Exato. O Olivier Pellegrino tá comentando sobre os valores das razões de verossimilhança, mas ele disse que encontrou, então tá abaixo aí. Qualquer coisa, a gente depois Não, envia. Eu acho que está publicado, sim. tá respondido, né? Ele tá perguntando onde tá publicado. Está lá uma É, referência, tal. isso, está embaixo aqui, né? Exato. Tereza Cruzeira. Uma questão, ela pergunta: quando se usa a razão de verossimilhança, é sempre considerado que a probabilidade de falsos positivos e de falsos negativos é de 50%? A Tereza pergunta. Quando nós utilizamos, esta razão de verossimilhança, o que nós estamos a excluir o conhecimento a priori da nossa avaliação. Ou seja, quando temos a razão de verossimilhança, é a taxa de verdadeiros positivos dividido pela taxa, no caso de uma razão de verossimilhança, de casos positivos, ok? Portanto, para ser mais rigoroso, na razão de verossimilhança de casos positivos, é os verdadeiros, peço desculpa, de resultados positivos, é só um P, é a taxa de verdadeiros positivos é dividir pelos falsos positivos. E tipicamente isto é um valor à volta dos 90, 90 e tal, não é? Idealmente, e este valor é baixo. Portanto, o falso positivo vai ser baixo. A sua pergunta, o que eu acho que quis dizer perguntar é se nós assumimos sempre que a probabilidade de um caso positivo é igual à probabilidade de um negative case, de um caso negativo, que é igual a 50%. Sim, digamos que se isto for verdade, a interpretação da razão de verossimilhança é aquela que eu apresentei nos slides, não é? Mas nós não temos que realmente assumir nada em particular. A vantagem da razão de verossimilhança é que nós podemos nos libertar completamente de qualquer pressuposto em relação à probabilidade a priori. Portanto, eu diria que não temos que assumir nada se utilizamos uma razão de verossimilhança e apresentarmos sem pressupostos. Não sei se ajudou. Ok, obrigado. A professora está agradecendo aqui no chat que sim, que está esclarecido. Obrigado. Tá bom, obrigado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deixa eu só confirmar, Felipe, tem alguma questão por e-mail e tal, porque isso eu não estou acompanhando. Que às vezes veio e a gente não. Por e-mail não, o Tony tá falando. Eu acho que pelo horário a gente pode encerrar, professor. Posso dizer só uma coisa? Bruno, só para lembrar que no site já se pode inscrever no webinar 4. Sim, vamos comentar. Já podem se Então, eu acho que pelo horário para a gente tentar manter, eu sei que o assunto é muito importante e demanda um tempo de discussão grande, mas eu acho que a gente vai ter oportunidade de discutir novamente esse tema no evento, né, no primeiro EMEC. Em breve, estou dando um spoiler da ação, mas enfim, em breve a programação vai estar disponível, vocês poderão ver. Então, eu reafirmo o convite. Eu quero agradecer ao professor Ricardo novamente pela excelente palestra, foi muito esclarecedora, muito importante. Quero agradecer ao Felipe, ao professor Felipe, aos membros e todos os membros do Formec que estão engajados nesse projeto. Só queria lembrar aí, reafirmar o convite para visitarem a página do Formec, como o professor Ricardo falou, e que se inscrevam, se afiliem e possam participar desse nosso fórum. Lá no site tem todas essas informações, é formec.org, a gente divulgou. Tem um vídeo de divulgação no YouTube também.
e estamos à disposição nas redes sociais, Facebook e LinkedIn. Eu queria relembrar que a gente também está aberto a sugestões de novos temas para os próximos webinars, então pode entrar em contato conosco e sugerir que a gente tenta viabilizar. Em geral é isso, professor Ricardo. Se o senhor tiver algum comentário, eu deixo aberto antes de encerrar. Fique à vontade. Eu quero agradecer a todos a presença e dizer que é uma honra participar neste projeto do FORMEC que já se torna útil e está a começar a tornar-se especialmente útil para os laboratórios, para discutir estes assuntos que nos preocupam a todos, tanto como analistas como consumidores do resultado analítico. Obrigado a todos e vamos melhorar os exames e as medições em química. Com certeza. Vamos fazendo nossa parte, né? Então, muito obrigado, como o professor comentou, pela presença de todos e a participação. Eu espero que tenham gostado e tenha sido proveitoso. Eu quero deixar aí um grande abraço a todos e que se protejam ainda. A gente precisa ainda ter cuidado, né? E até o próximo. Ok? Obrigado, viu?